Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente no coração de todos. Meu nome é Elciane Lima e gostaria de convidá-los, primeiramente, a fazermos uma prece a Jesus antes de comentarmos o tema proposto. Elevando nosso pensamento, nós dizemos: Senhor Jesus, abençoa-nos os propósitos de crescimento espiritual. Abençoa-nos os esforços rumo ao amanhã, para que estejamos em paz com nossas ações e com nossos sentimentos. Permita-nos auxiliar, na medida do possível, aqueles que cruzam os nossos caminhos com dedicação e amor. Que os espíritos amigos estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos refletir com os teus ensinamentos sublimes e aprendermos cada vez mais com os teus exemplos. Sê conosco, aliviando nossos males físicos e espirituais. Que a tua misericórdia e a tua compaixão nos alcancem, minimizando nossas inferioridades. Assim te rogamos a permissão para a reflexão doutrinária de hoje, na certeza de que estamos amparados pelo teu amor. Que assim seja. Ela é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Força e vitalidade constituem a segurança de qualquer empreendimento. Equilíbrio na vida estabelece as linhas de comportamento ético a conduzir o homem aos objetivos superiores anelados. Razão fundamental para o triunfo, mais se agiganta, tanto quanto mais exercitada. É com essa citação do livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 10, que queremos introduzir o tema de nossa reflexão de hoje, que trata sobre fé e vida. Nós estamos vivenciando momentos muito difíceis e acreditamos que, sem desenvolvermos nossa fé em Deus e na vida, mais difícil ainda se tornará enfrentarmos os grandes desafios a que todos estamos sendo submetidos nesses tempos. Também acreditamos ser de muita importância entendermos a fé sob o ponto de vista espírita, como ela se desenvolve em nós e que benefícios a fé pode nos oferecer no enfrentamento de nossas dificuldades evolutivas. Para complementarmos as nossas reflexões, também utilizamos como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, e mais um outro livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, intitulado Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, em seu capítulo 26. No livro, já referenciado, Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles nos diz: a fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. Fé e vida são partes integrantes da equação do progresso. Assim, com essa bela citação, ela nos ensina como é imprescindível termos a fé como aliada ao nosso progresso espiritual. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Para a doutrina espírita, a fé deve ser inabalável. E para que assim seja, não pode prescindir da razão, do raciocínio lógico em qualquer tempo. Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca a seguinte citação: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E para realmente desenvolvermos uma fé que não se abate diante dos obstáculos enfrentados na vida, ela, a fé, necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega é a que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de preciosas prerrogativas do homem, que são o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé cega que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se deve receitar a ninguém. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, gera dúvidas. Para o Espiritismo, fé é muito mais que mera crença. É um sentimento inato na consciência de cada um. Nasce com o ser, está em germe dentro de nós. A fé pode ser divina
e também pode ser humana. A fé humana se manifesta, por exemplo, quando um homem de muita inteligência persegue a realização de algum grande empreendimento. Ele triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim que almeja, ao objetivo, e, consequentemente, dispõe de uma certeza que lhe dá uma imensa força. De outro modo, observamos a manifestação da fé divina quando o homem de bem, acreditando em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência e busca na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária para concretizar os seus objetivos e realizar coisas prodigiosas no âmbito da caridade, do devotamento e da abnegação. Assim, pensando e agindo, vence suas más tendências e crê que a providência divina sempre o auxilia a vencer as dificuldades do caminho, o que lhe permite realizar grandes coisas. Encontramos nos evangelhos muitas referências de Jesus ao poder da fé. Entre elas, a tua fé te curou, quem crê em mim fará o que eu faço e muito mais. Mas tem uma, particularmente, uma das mais significativas em nossa opinião, e também uma das mais conhecidas, que gostaríamos de destacar, que é a passagem do Evangelho de Mateus em seu capítulo 17, versículos de 14 a 21, também relatados nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. O episódio que é narrado nesse evangelho ocorreu na manhã seguinte ao da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Jesus sobe ao monte para orar juntamente com Pedro, João e Tiago. Passam lá a noite e na manhã seguinte desce e encontram os outros 9 discípulos, cabisbaixos e confusos por não terem conseguido atender ao pedido de um pai para que auxiliassem o seu filho. Este filho sofria de ataques epiléticos causados pela presença de um espírito que o fazia ter convulsões e ficar mudo e surdo. Muitas vezes isso ocorria em locais que apresentavam riscos para o menino, dentro da água ou próximo a fogueiras. Naquela época, dava-se o nome de demônios para aqueles espíritos imperfeitos e maus que perturbavam ou obsediavam as pessoas. Então, dizia-se que o menino estava tomado por demônios e era preciso afastá-los para que ele se curasse. A frustração dos discípulos era causada por já terem conseguido, em outras ocasiões, a expulsão de espíritos maus, mas não nesse caso, não dessa vez. Jesus é informado pelo pai do menino que isso vem acontecendo desde a infância. Jesus, então, pede que lhe tragam um menino e, dando apenas uma ordem, o demônio ou o espírito impuro, perturbador, se afasta do menino e no mesmo instante ele fica curado. Com apenas uma pequena frase, vai-te, apenas uma palavra, na verdade, Jesus resolveu a situação. Mais tarde, após esse acontecimento, os discípulos foram perguntar a Jesus a razão pela qual eles não haviam conseguido expulsar aquele espírito. E Jesus lhes disse: foi por causa da vossa pouca fé que não puderam afastar o demônio. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha, passa daqui para ali, e ela passaria, e nada vos seria impossível. Jesus estava ensinando aos discípulos a importância da autoridade moral, nascida da confiança em si mesmos e no Pai Celestial. Então, diante desses ensinamentos de Jesus, podemos nos perguntar: o que é a fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec nos explica que entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de se atingir um objetivo. Ela, a fé, dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Fé, então, podemos dizer, é ação. É a confiança operando. Fé é sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. É a confiança nas capacidades divinas depositadas em nós, naturalmente. E quando a fé surge em nós? Ela está presente nos nossos seres humanos, em todos nós, desde a nossa criação, mas necessita ser desenvolvida. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros.
é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer com que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. No princípio, apenas acreditamos, depois compreendemos e, finalmente, vivenciamos. A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Nós passamos por diversos estágios em nosso processo evolutivo para desenvolvermos a fé. Vejamos quais são. Num primeiro momento, nós manifestamos uma fé que pode ser chamada de fé ingênua ou infantil. Nesse estágio, acreditamos simplesmente, sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acreditamos em tudo que nos dizem, simploriamente, ingenuamente. Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude, pois ao procurarmos compreender os fatos, estaríamos demonstrando falta de fé. Num segundo momento, entramos numa outra fase, na fase do desenvolvimento das emoções. Nesse estágio, a fé passa a decorrer de sentimentos ou emoções, que se acendem ou se apagam, aumentam ou diminuem, dependendo do estado emocional em que nos encontramos. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde, num segundo, diante de uma desilusão. Está mais baseada nos outros, em suas qualidades e defeitos, do que em si mesmo, em seu próprio conhecimento da verdade. Pode levar ao extremo da fé cega ou à descrença total, oscilando entre dois opostos. Num estágio mais avançado, outro, na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Representa então uma virtude intelectual, um fruto da experiência, e não mais uma emoção. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança, por exemplo, do químico, que ao fazer as combinações de ácidos com bases, tem a certeza de que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada, com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Nessa fase, a fé não é oscilante de conformidade com o estado de humor. E é essa fé que o Espiritismo nos propõe. Quer que nós desenvolvamos, quer que nós chegamos nela. E temos ainda mais um estágio mais adiantado, uma fase mais espiritualizada, quando já sintonizados com a presença divina dentro de nós, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no falar, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar com fidelidade os princípios divinos, havendo o ajustamento, a justeza do modelado com o modelo, do cristão com o Cristo. Nessa fase, a plena confiança nos princípios divinos. Nós verificamos, estudando e aprendendo sobre essas fases de desenvolvimento da fé, que ela é evolutiva em nosso ser. À medida que nós vamos alcançando o progresso espiritual, a fé se torna realmente a alma da vida, como nos ensina Joana de Ângeles. A fé desenvolvida e alicerçada em bases espirituais nos proporciona muitos benefícios. Dentre eles, ela nos auxilia a transpor os obstáculos, as montanhas a que se referiu Jesus. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, algo que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas, que são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Outro benefício importante que nos proporciona a fé é a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. De uma forma ou de outra, ela pode possibilitar que se executem grandes coisas.
Como fazer? Como nós podemos fazer para conseguir a fé? Bem, sendo uma virtude, ela pode e deve ser desenvolvida com a confiança na providência divina. As pessoas que têm a fé mais desenvolvida geralmente são dotadas de maior força de vontade e resiliência diante das dificuldades da vida. E como todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno dos nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Deve ser cultivada pela moralização dos nossos costumes, pela pureza dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, pela crescente confiança na ilimitada bondade divina para desenvolver dentro de nós a força e a coragem que nos possibilitará agir com confiança. E que, se for usada convenientemente pela nossa vontade, é capaz de operar prodígios sempre que é utilizada em benefício do nosso próximo. Em nos melhorando intimamente, vamos desfazendo os laços com os espíritos menos felizes que nos assediam, por não encontrarem mais em nós os vínculos mentais e emocionais que nos ligavam anteriormente a eles. Aí sim, obteremos a serenidade, a paz e a cura de nossos males físicos e espirituais, de maneira duradoura e por merecimento. Por isso, é necessário cultivarmos o lazer sadio, fortalecendo o nosso espírito com boas leituras e conversações edificantes, bem como estar em contato com a natureza, meditar e orar para fortalecermos o nosso espírito com maneiras eficazes de desenvolvermos um fortalecimento da nossa fé. Uma pequena fé, um grão de mostarda, já é transformadora à luz da razão e nada lhe será impossível, como nos ensinou Jesus. E não nos esqueçamos que a essência de todas as virtudes, a fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e forças para todos aqueles que buscam nos horizontes infinitos a imortalidade. Para reforçarmos o tema fé e vida, nós gostaríamos ainda de compartilhar uma mensagem sobre o assunto, extraída da redação do site Momento Espírita, com base no capítulo 22 do livro Convites da Vida e no verbete Fé, do livro Repositório de Sabedoria, volume 1, ambos pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Pereira Franco. Vamos à mensagem. A fé. Quando se fazem referências à fé, há os que afirmam que a fé é uma coisa doentia, covarde, própria dos fracos e oprimidos que necessitam dela para poderem sobreviver. Ou então, que fé é a recompensa imerecida pelo que você ainda não fez. Examinando a história de todos os tempos, verificamos que é exatamente o oposto. Somente os homens de extremada fé foram capazes de realizações que assombram os seus iguais. Graças à fé, os primitivos cristãos enfrentaram as dores dos mais horrendos suplícios e a morte entre cânticos e preces, motivo mesmo que arrastava outros tantos a buscarem aqueles ensinos do carpinteiro, que assim movimentava homens e mulheres na direção dos céus. Movido pela fé e seu acendrado amor ao semelhante, Frei Damião de Vestor buscou a ilha abandonada de Molokai, tornando-se um igual entre os leprosos, à época caçados como animais e simplesmente jogados naquele local. Mais do que lhes ser o enfermeiro dos corpos, ele lhes foi o médico das almas. Encontrou um rico havaiano que todos diziam haver desaparecido, ali, infectado. A amargura o tomara por inteiro, e ele acariciava de forma constante um revólver, afirmando que um dia, quando não mais suportasse o rol das dores, ele haveria de buscar a morte por suas próprias mãos. Damião lhe falou com tamanha fé dos objetivos da vida e da dor, da vida que não perece para além da tumba, que um dia recebeu de presente, envolvido em um embrulho provisório, a arma daquele homem. O bilhete que acompanhava o instrumento, laconicamente afirmava: estou morrendo e morro com dignidade. Não necessito mais dele. Você me convenceu. Nos relatos evangélicos é o próprio Jesus que, mais de uma vez, em se referindo às curas operadas por ele, afirmava aos curados: a tua fé te salvou. A fé é chama divina que aquece o espírito e lhe dá forças para tudo superar: mágoas, decepções, revoltas, traições e até mesmo a morte. Para a aquisição do equilíbrio é imprescindível a fé,
para que o homem sobreviva ao clima de desespero que irrompe de todo lado ante as problemáticas sempre mais afligentes que invadem a humanidade. O homem não pode prescindir da valiosa contribuição da fé. Alberto Santos Dumont, ao verificar a aplicação do seu invento na guerra, amargurou-se e buscou a morte pelo suicídio. Alfredo Nobel, em descobrindo que a dinamite foi usada para extermínio de povos, entrou em profunda tristeza e assim ficou até a sua desencarnação. Se eles tivessem fé, poderiam ter aguardado e verificado no tempo, com a marcha do progresso, os benefícios dos seus inventos colocados a bem da humanidade. Alimentar a fé é um dever do homem, dever que não deve ser deixado para mais tarde, pois a fé é necessária para sustentar a própria paz. A fé é virtude espontânea e conquista intelectual. Sua função é fornecer forças para solucionar problemas, não afastar o seu portador dos testemunhos necessários para a sua evolução. A fé é, em suma, um tesouro de inapreciável valor que caracteriza os homens nobres no serviço da humanidade. Com esta mensagem, encerramos a exposição doutrinária de hoje, agradecendo a todos pela atenção e paciência e elevando nosso pensamento ao Criador, solicitamos por um acréscimo de misericórdia, luz e paz para nossas vidas. Que Jesus continue abençoando nossos caminhos e nos fortalecendo na fé e no amor. E agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.